Fala aí, pessoal, tudo bem? Fernando de volta aqui na área, faz um tempo que eu não tô aqui gravando com vocês, mas tô de volta aqui para ser host hoje num episódio mais do que especial, o episódio do DOF. Estou com não um, mas dois dos nossos outros co-hosts aqui. Eu tô com o Kist, fala aí, Kist. Fala, Fernando, tudo bem? Vamos falar um pouco dos 10 anos aí do DOF e dessa edição especificamente, da nossa participação, nossas expectativas e tentar passar um pouco pro nosso público, que tem um nicho aí, o que a gente conseguiu verificar lá no evento, né? Maravilha. E tô com o Pedro também. Pedro, fala aí um oi pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam aí bem-vindos a mais um Arqueojogos, que dessa vez não tá trazendo nada muito arqueológico, e sim um acontecimento extremamente recente. Quem foi aí tá com a memória em dia sobre o que passou aí pelo DOF, né, que foi aí no último fim de semana. Hoje a gente tá falando já na semana seguinte, mas ainda passado aí poucos dias do último DOF. Então vamos explorar e falar um pouquinho sobre o evento e as coisas legais que aconteceram por lá. Na realidade, estamos só dobrando um pouco a regra, né? O DOF original tem 10 anos, já dá pra falar que é uma Big Box? Já dá pra falar que tá na edição comemorativa? É, edição comemorativa. Fica aí pra gente refletir. Exato, tem até o museu do DOF, né? Exatamente. Teve museu, teve tudo, tá em espaço novo, então literalmente numa Big Box, tá tudo repaginado, mas, bom, galera, não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify. Quem puder avaliar das 5 estrelas ajuda muito a gente tem conta na Ludopad, tem conta no YouTube, os episódios você consegue assistir por lá. Vocês conseguem seguir a gente no Instagram. A gente tem um grupo de WhatsApp para quem quiser interagir com a gente marca a partida dos jogos que a gente fala, a gente marca lá. Todos os nossos hosts estão por lá. Tem uma galera muito boa lá, a gente comenta de jogo, dá avaliação, dá spoiler do que vem aqui no episódio. Inclusive tem até votação de episódios futuros. Então assim, entra lá e interage com a gente que a gente vai ficar super feliz de poder interagir com vocês, viu, pessoal? Bom, era isso e agora bora falar do DOF. Bom, pessoal, começar falando aqui, eu vou contar um pouquinho da experiência dos carteados. Acho que o Kist e o Pedro não me deixam mentir, que esse foi o DOF dos carteados, né, pessoal? Sem dúvida. Com certeza. É. Tropeçou pra dentro do DOF, você dava de cara com uma vaza, com algum jogo aí de cara. Eu que tô empenhado em jogar aí bastante esse grupo de jogos, né, grupo de carteado das vazas aí, adorei, né, voltei com uma sacola cheia de carteado, mas teve gente aí que achou que tinha demais. Eu nunca acho que carteado é demais, mas trazer aí alguns dos pontos altos do evento, né? Todas as editoras realmente tinham pelo menos um carteadinho ali à venda, ou pelo menos mostrando ali que iam trazer. A Ludofan trouxe um carteado sensacional, que tá numa caixa muito bonita. Tem quem discorde de mim, porque já me mandaram comentários desse jogo no privado, que é o Mui Mais. E, pô, é um joguinho muito gostoso ali de bid, onde você aposta a quantidade de cartas ali antes de começar a jogar. Isso define a quantidade de pontos que você vai ter que fazer junto com um parceiro. O jogo roda melhor em 5, né? Mas tem opção aí para outras contas de jogador. E única coisa aí pra Ludofan que a caixa chama Mu e mais, mas dentro da caixa só vem a regra do Mu. Cadê o mais, né? É muito só. É, Mu e só. Tem um QR Code ali no final falando, se você quiser ver o mais, entre no nosso site. Pô, pelo menos um jogo a mais, só pra poder falar que realmente tinham pelo menos Mu e mais na caixa. Senão ficou uma sensação meio estranha ali. Mas a produção tá muito legal, né? Veio ali com umas pecinhas pra você marcar o que tá valendo como trunfo e tudo mais. E acho que pra mim, isso junto com a seleção deles que eles trouxeram da Allplay. Pra quem não conhece, a Allplay é uma editora, se não me engano, americana, mas que eles têm uma coleção de caixinhas pequenininhas, quadradinhas, cheia de carteado. Praticamente todos são sensacionais. Eu tenho Nine Lives aqui, eu tenho Mori, eu tenho Bacon, tenho Sail, que saiu curiosamente por outra editora que não é a Ludofan, mas são caixas muito legais. A Allplay também, quem sabe aí com essas caixinhas chegando aqui no Brasil, ela não aparece em outros jogos por aí, né? Talvez os Zovades, não sei se o Pedro e o Kistik já jogaram. Conhece esse aí, gente? É baseado num jogo antigaço. É o Covades, é isso? É, o antigão é o Covades, né? A nova edição chama Zovades. Acho que foi ter mais um episódio, hein? Covades eu conheço, tá, pessoal? Mas os Zovades não. Eles transformaram num zoológico onde são animais tentando chegar na melhor jaula. O tema ficou mais fofinho, né? Acho que isso às vezes ajuda aí a vender um pouquinho mais, né? Uma produção com um monte de meeple de bichinho diferente, de tudo mais. Produção muito bonita, por sinal, como todos os jogos da Allplay. Mas acho que o selling point ali foi que eles aumentaram a quantidade de jogadores, tem regras diferentes, tem bastante opção. E quem sabe a gente não vê aí uma possibilidade dele aparecer por aqui, agora que a Ludofan trouxe isso.
E vi também aí, acho que a editora que mais trouxe coisa, pelo menos ali, pra venda imediata e pra jogar ali na hora, né? Foi a Grok. Surpreendeu todo mundo trazendo Seas of Strife. O joguinho tá fazendo 10 anos aí. Muito diferente. Antigamente ele chamava Texas Showdown, mas agora virou Seas of Strife, onde você vai jogando carta de naipes, mas os naipes são assimétricos, mas você consegue também explodir um naipe, né? E aí aquele naipe deixa de existir na mão. É um jogo bem interessante, recomendo aí pra quem não conhece. Esse daí tinha um pouquinho mais de hype, então também não vou ficar cobrindo muito, mas tiveram 2 que eles trouxeram ali que eu fiquei bem chocado, né? O pessoal já tava sabendo, mas trouxeram o Shock, Knights with Poison, que é um joguinho de vaza, onde as pessoas tentam coletar joias e escapar antes de serem envenenadas. É um jogo bem interessante, um jogo japonês, bem obscuro, do tipo de vaza que eu curto. Eu ainda não estreiei minha cópia, mas que eu tô curiosíssimo pra colocar ele na mesa. E junto dele tinha o Monster Trick, um outro jogo de vaza também. E aí, nesse jogo, você vai adivinhando o resultado das vazas, né? Então, é uma mecânica também bem diferente. Esse jogo não chega a ser japonês, assim, tão obscuro. É um jogo um pouco mais conhecido, mas também nada que seja do alto hype, por assim se dizer. Pra quem foi lá no DOF, a gente teve uma visita muito ilustre na sexta e no sábado. Não sei se ele tava lá no domingo, não consegui comparecer no domingo, mas a gente tava com o Friedman Freeze lá no evento. Conseguiram encontrar com ele? Conseguiram ver ele, pessoal? Eu assisti a palestra no palco lá, pelo menos eu peguei o Q&A lá, as perguntas, eu cheguei a tempo e acompanhei um pouco, mas assim, principalmente sábado de manhã deu pra cruzar algumas vezes, porque aquele cabelo verde, né, aquele cara grandão, branquelo, cabelo verde, você via ele, mas depois à tarde ele sumiu, né, depois que ele deu lá a palestra. Também percebi isso daí. Sábado à tarde você não achava nem quem você conhece. Não, sábado do evento tava complicado ali. Por questão de andar, tava bem ok, né, Kist? Mas tudo bem lotado. Tinha bastante coisa, bastante gente. Tava bem cheio. Não tinha muita folga ali no evento, não, pra caber mais gente. Eu vi também, inclusive, fora do evento, né? Porque eu acabei indo um pouco mais cedo nessa vez, aproveitar ali o feriado, então, e passear por São Paulo. E numa dessas eu fui visitar o Museu do Ipiranga e o Friedman Freeze estava lá. Então, encontrei ele no Museu do Ipiranga ali também, turistando. Não encontrou no DOF, mas encontrou no museu. Esse aí nenhum canal vai cobrir, hein? Nenhum influenciador cobriu esse aí, só você, Pedro. Exatamente. E ele tava lá, não sei se por conta disso, né, obviamente, mas ele tava lá com um joguinho. Ele tava lá com o Foot Flush, que é um jogo de se livrar das cartas, né? Shedding, que o pessoal fala. E aí você vai combando seus números com outros jogadores para bater o número aberto da mesa no momento, né? É bem diferente. É um jogo que tem um potencial de caos maravilhoso, porque na caixa ele vem com uma indicação que vai até 8. E assim, o máximo que eu consegui jogar nesse jogo foram 6. E já foi completamente pirado, o jogo virou de cabeça pra baixo, era um caos. Então eu imagino que 8 é aquelas coisas. Eu não sei nem se de repente não foi a editora ali falando, tipo, não, vai até 8 sim, tem carta suficiente pra jogar 8 pessoas nisso aqui. Então cabe, porque é o puro suco do caos. Mas vale muito a pena, é um jogo simples, imagino que ele vai sair baratinho por aqui. Confesso que eu não olhei na Conclave, eu já tenho a minha cópia, mas imagino que deva vir baratinho aí, é um jogo que vale bastante a pena. E aí, queria terminar aqui falando um pouquinho de alguns jogos que eu vou roubar, basicamente, dobrando um pouco a regra para falar de outros. A gente teve 3 grandes lançamentos aí de séries que eu curto muito, mas que trouxeram jogos diferentes, os jogos mais novos, que a primeira delas é o Imperium. É uma série que eu e o Toledo aí gostamos bastante, onde cada jogador escolhe uma civilização dentro da caixa pra pegar e jogar. Cada civilização joga de um jeito específico, pontua de um jeito específico, é muito interessante. E a Meeple anunciou, né, a nova caixa, que é o Horizons, que vai ser praticamente o dobro do tamanho das caixas que a gente tem atualmente. É um jogo que eu não vi muito hype em cima, mas que vale muito a pena. Ele roda bem solo, roda bem em 2, roda bem em 4. Pra quem não conhece aí a série Imperium, recomendo. Eu pessoalmente prefiro a caixa Clássicos, que é uma caixa que tem civilizações verdadeiras, né? Eu vou colocar aí entre aspas, porque a outra caixa são civilizações inventadas, né? Então ali tem a galera que vive embaixo d'água, a galera do Rei Arthur, enquanto Clássicos é mais uma coisa cartaginense, celtas, gregos. Então eu prefiro mais esse pé na realidade.
dificuldade. É a caixa considerada a caixa fácil, né? O Lendas é considerada uma caixa mais difícil. A segunda série que tava lá em exposição é uma que acho que está tendo Kickstarter agora, ou acabou de ter o Kickstarter, que é o Endeavor. O Kist aí já me pontuou que o novo não tem nada a ver com o antigo. Nunca joguei o novo. Eu não joguei, mas eu vi, né? Eu fui atrás em outras oportunidades, mas inclusive eu iria comentar aqui que era mais um jogo que estava ali sendo mostrado, né? E que ficou, eu acho que um pouco desapercebido, talvez, mas que é um jogo que vale a pena ir atrás e conhecer. Sim. O que eu pessoalmente gosto é o Endeavor Age of Sail, né? Infelizmente, o meu parceiro de jogo aqui que tinha uma cópia, ele vendeu, então eu tô ansiosamente esperando uma cópia no precinho para conseguir trazer de volta pro grupo. Acho que é um jogo que roda muito bem ali, onde os jogadores vão explorando o mundo, né? E sai da Europa ali, começa a fazer as rotas de navegação, começa a fazer cidades e portos. É um jogo bem legal, bem interessante. A produção desse jogo é maravilhosa. A produção é muito boa. É tudo em pecinha de madeira, vem nos inserts bonitos ali, todos funcionais. Os inserts vêm bem organizados. Cara, o setup é rápido, guardar é rápido. Eu tenho um set collection, uma questão de controle de área ali também, que você vai tendo maiorias em determinados pontos, né, da navegação ali. Então, realmente é um jogo muito bom, né? Se eu soubesse, tinha levado sábado pra te emprestar o meu, você ficava com ele um tempo lá, que eu sempre não jogo e ele tá aqui na prateleira. Não, quando eu for pegar, eu vou pegar forever, não vou devolver não. Eu quero comprar uma cópia pra chamar de minha. Acho que tem mais de 5 anos já, né, o Endeavor. O Age of Sail é de 2018, mas ele já é baseado em outro jogo, né? Se não me engano, ele é uma reimplementação. O original mesmo, o Endeavor, eu acho que faz mais de 10 se bobear. Eu sei que teve uma expansão um pouco mais recente do Age of Sail, né? Mas confesso que não olhei muita coisa. Dizem que é muito boa. Não vi a expansão. Mas imagino, normalmente quando o jogo é muito bom, mais desse jogo é sempre muito bom também. São raros os jogos em que o jogo é muito bom, excelente, e aí o cara consegue lançar uma expansão que estraga o jogo. Eu ouvi falar muito bem dessa expansão do Endeavor, não consegui achar, nem jogar, mas os comentários são excelentes. E o último que eu vou roubar um pouquinho aqui pra colocar é o Unmatched. É um que a Buró trouxe aí, é uma série que tá rolando mundo afora aí já tem alguns anos, acho que desde 2020 ou 2019, aqui no Brasil um pouco mais recente, que, cara, a ideia parece tão sem pé nem cabeça, mas chocantemente funciona. O Unmatched é um sistema de combate que, teoricamente, ele serve pra você conseguir colocar qualquer personagem contra qualquer personagem. Teoricamente não, né? Ele é pra isso. Ele tem uma comunidade extremamente ativa, as caixas oficiais do Unmatched têm de muitos sabores pra fazer uma piada aí. Eu tenho aqui em casa a caixa que vem com o Homem Invisível, que vem com uma Hydra, né, a Medusa ali, com o Rei Arthur, cada personagem um mais inspirado que o outro. Tem a Alice do País das Maravilhas, tem o Deadpool, tudo isso de personagem oficial, tem vários personagens da Marvel, tem o Velociraptor. Realmente, qualquer coisa luta contra qualquer coisa. Tem o Sherlock Holmes, então é maravilhoso o sistema. E os fãs não param de produzir conteúdo pra ele, cara. O próprio Catarse do Unmatched teve alguns personagens exclusivos, e me arrependo amargamente de não ter pego na época para ter os personagens. Queria muito que a Buró disponibilizasse ou vendesse novamente essa edição para pegar esses personagens. Com toda certeza, se eles vierem de novo no modelo de financiamento, eu vou pegar todas as caixas que saírem. Eles já anunciaram o volume 2, que é o que tá vindo por aí, e seria obrigado a pegar, cara. É um jogo muito gostosinho, roda bem em 2, roda bem em 4, e é muito divertido ver personagens nada a ver lutando um contra o outro, e o jogo é bem temático, né? Então os poderes são bem temáticos de cada herói, de cada personagem ali que tá jogando. Então, digo que vale bem a pena. Por fim, queria fazer um jabazinho aqui de uma galera aí que eu gosto muito, né? Que é o senhor Arthur Lacerda, designer do Honda aí, designer do Malabares, que estava lá no DOF. Encontrei com ele na sexta, encontrei com ele no sábado, jogamos algumas coisas juntos. Ele fez um design de um jogo que não precisa de mesa. Um jogo de carteado que não precisa de mesa. Você fica com as cartas na mão. Eu fiquei chocado com isso daí. Já joguei no próprio DOF. Então não é board game. É um hand game. Acho que são 16 cartas o jogo. Uma mecânica super interessante, onde as cartas vão passando de nível ali, mudando de valor. Pô, sensacional. Parabéns aí pro Arthur. Gostei muito do Honda. Malabares ainda não tive oportunidade, mas duas pessoas que eu respeito muito a opinião sobre carteado, sobre board game, já me falaram dele.
falaram bem, então tô curiosíssimo aí pra estrear. Inclusive, minha cópia peguei diretamente da mão do Arthur, ainda irei cobrá-lo de uma assinatura na minha cópia do Malabares do Pipoca, mas queria deixar aí um abraço pro Arthur. Queria deixar um abraço também para um outro amigo meu que também estava apresentando o jogo nesse DOF, o Alex Pena, que estava fazendo seu jogo Salsicha junto com a Copag, um jogo da Samba Studios, um jogão bem interessante, seria um rummy ali, talvez esteja sendo instigado nesse momento pelo Alex e pelo resto dos biribeiros, mas é um jogo bem interessante, eu gostei bastante do que eu vi, não cheguei a jogar a versão final ainda do jogo, mas jogamos uma versão alpha test, por assim se dizer, um jogo bem legal, bem interessante, parabéns aí pro Alex também, e não poderia deixar de terminar falando do DOF, se não fosse para falar da Samba Studios em si, né? A Samba aí, um grande amigo meu do Fel, né, que tava lá e esteve nos 2 dias do evento lá com a gente, tava com o jogo oficial do Diversão Offline, jogo bem interessante, tava com os carteadinhos, né, com o Pipoca, lançou por lá, e Quack Quack Patata Corrupta, um jogo japonês bem diferente, tava com o Meio, que é um carteado de divisão de mão que lançou com outro grande amigo meu, que é o Maurício Torcelli. Então, queria deixar um abraço aí pro Fel em especial, um abraço bem apertado pra ele, pro Maurício, pro todo o pessoal da Samba aí, que estão espalhando a palavra dos carteados aí e ajudando bastante, né, nesse lobby. Obrigado aí, pessoal. E encerrar a minha participação por aqui. Kiss, te conta um pouquinho pra gente agora da sua experiência com o DOF. Vamos lá, um pouco de contexto, né? As últimas 2 edições eu não fui, já estava um pouco mais reticente aí em feiras, eventos em relação aos lançamentos, né? Então, estava já com a coleção mais parada, jogando jogos mais antigos. A proposta mesmo aqui do podcast, eu me identifico bem na raiz mesmo. Mas claro que a gente sempre fica de olho nas novidades, o que está aparecendo, o que está sendo lançado no Brasil, para onde que está indo o rumo, mas eu não estava indo na feira. Esse ano, bastante gente que do meu convívio aqui ia, eu também resolvi participar, né? E teve a oportunidade de ir com o Arcor Jogos para tentar fazer algum tipo de cobertura. E aí vem aquele pensamento, bom, é um evento geralmente desse nível para trazer novidades, etc. Como que a gente vai cobrir, encaixar isso no tema, né? Aqui do podcast. Mas é normal nos eventos, não só você muitas vezes ter a parte comercial de venda de jogos que acabaram passando, não ficaram no hype, né? Você acaba encontrando às vezes por preços interessantes, então vale a pena comentar. Eu dou o exemplo do Copper Island, não é um jogo tão antigo, é de 2019, mas ele estava com preço bem abaixo do que na época que lançou, e depois veio aquela enxurrada depois de 2019 de lançamento, ele ficou meio para trás, mas é um exemplo de um jogo que estava num preço bem mais acessível lá na feira, dentro desse aspecto comercial. Mas também oportunidades de ver relançamentos, né? Jogos que às vezes no Brasil, jogos nem tão desconhecidos, mas que no Brasil nunca tiveram lançamento e por conta de um reprint ou de uma edição nova apareceram. Então foi meio que esse trabalho de tentar garimpar. Infelizmente, como eu não tive a oportunidade de ir na sexta-feira, estava mais tranquilo, eu acabei tendo que passar rapidamente no sábado, fui bem cedo para conseguir aproveitar o tempo. Parece que eu previ que sábado à tarde ia estar um caos, né? E estava mesmo, então eu fui no sábado de manhã, eu aproveitei para passar, né, por algumas editoras, alguns instantes, consegui dar umas 2 voltas completas de manhã, eles liberaram um pouquinho mais cedo a entrada, e eu consegui dar umas 2 voltas lá e olhar, e depois disso, muito difícil, assim, até encontrar as pessoas com esse arte. Acho que vale a pena que a gente comentar também, né, para quem tá escutando, que o evento teve, sim, problemas logísticos de infraestrutura, como eu falei, entrei sábado bem cedo, eu não tive muito problema, mas as filas ficaram muito extensas, acho que a partir das 11 da manhã, assim. Eu lembro que eu tava já muito tempo de feira, assim, tinha visto muita coisa, já tava até cansado, fui no banheiro e encontrei um casal aqui de amigos, e eles estavam indo no banheiro que eu tinha acabado de entrar, ficaram 3 horas na fila. Então, falei, nossa, pra mim a feira já tá rolando aqui há muito tempo e vocês estão... Já tô cansado de ficar de pé andando de um lado pro outro, o cara tá entrando. Tava naquela fase de sentar, né? Dei sorte também que eu já comi logo cedo, porque teve também essa questão, né? Que sim, geralmente é um problema, mas eu acho que teve um problema até maior porque as mesas estavam reduzidas, né? Uhum. Historicamente, né? Os DOF sempre tem aquelas mesas que não são propriamente nem para comer, até você pode jogar, alguém comprava um jogo, ficava o pessoal jogando. Dessa vez tinha espaço vazio, inclusive, lá, que não foi aproveitado. Então o evento tava grande, como você falou, Fernando, tinha os corredores largos, então para andar tava bem melhor, né? Do que eu já tinha ido, mas os stands ali pareciam até menores do que eram.
alguns não tiveram nem mesa para jogar, né? Podemos estar Galápagos, que agora já tá com o nome de Asmodee, né? Não sei se vocês repararam. E sem mesa, né? Então, já vindo com outras propostas. E o que vocês falaram, né? A aposta no carteado é muito forte, foi muito nítido isso. Como eu falei, tropeçou, dava de cara com climb, com uma vaza, alguma coisa assim. Acabava jogando, tá passando ali, vamos jogar, era um carteado. Isso foi uma característica muito marcante. Ajudou um pouco, mesmo tendo poucas mesas, então ajudou um pouco a rodar mais, girar mais as mesas. Mas para jogar tava difícil a partir do período da tarde no sábado, sem dúvida, né? Tiveram algumas palestras no palco, achei que o palco também ficou um pouquinho a desejar dessa vez. Tem esses comentários de infraestrutura, comida cara, isso é normal, né? Qualquer feira que você vai, é tudo mais caro, etc. Apesar que ali você podia dar uma saidinha no shopping se quisesse, né? Comer. Tinha essa opção, né? Mas ninguém acabou fazendo porque muita gente perdeu muito tempo na fila e tanto é que foi estendido o evento, né, para 1 hora a mais para as pessoas que acabaram perdendo muito tempo no sábado. Então, voltando ao tema de olhar os jogos, né, alguns jogos eu fui lá de cara lá na Mosaico, né, conversei um pouco com o Fábio, bater um papo sobre High Frontier, né, esse tema que nunca sai da minha vida, não tinha lá para vender, acho que o jogo já não tá mais disponível e também não tem uma expectativa de reprint pelo que eu entendi. Triste, porque é um jogão. Infelizmente, tem umas questões aí de... O brasileiro não se adaptou bem, aparentemente, pelo menos esse público, questão do Living Rules, né, das regras lá no Google sendo atualizadas todo dia, então tem aquela cobrança, pô, eu quero a última regra mais atualizada, traduzida. Isso não existe no conceito de Living Rules, né? Então o pessoal tá contribuindo o tempo todo lá. Então esse parece que foi um obstáculo, né, conversando com eles. E o jogo, para lançar, vocês lembram, né? Demorou muito justamente porque cada um mês que atrasava tinha que se traduzir regras novas. Sim. Ou fazer alguma revisão. Então já foi uma dificuldade no início, agora é pior. Então acredito eu que não devam vir os módulos extras, né? Além do que já veio. Então você vai ter que acabar adquirindo os módulos 3, 4, 5 fora, se quiser, né? Provavelmente. Espero que isso mude, né? Isso, por enquanto, é essa a expectativa. Falando de jogo antigo, lá na Mosaico também estava ali a caixa e estava à venda, né? O Big Box Carson City. Esse, sim, é um jogo lá de 2009. Não foi um jogo fora do hype, nunca foi. Ele sempre foi um jogo bem conhecido, mas ele surgiu no momento ainda que no Brasil o hobby não estava tão maduro, na minha opinião. E aí depois teve a edição de 2015, esse Big Box, que é bem bonito, bem chamativo. E agora, né, 10 anos depois que ele lançou lá fora, a Mosaico trouxe. Eu acho que é um jogo que vale a pena pelo menos conhecer, sempre dando dicas. Claro que para pagar não é fácil, é um jogo que tem um conteúdo de uma qualidade ali nessa edição Big Box, que tem um preço, quem tiver interesse tem que investir ali um dinheiro, mas conhecer o jogo, buscar entender, conhecer Carson City vale a pena, é um clássico e eu super recomendo. Você falou aí acho que na Ludens ali no cantinho tava o Endeavor Mar Profundo, acho que eles traduziam, né, o Deep Sea, mostrando, ficou lindo, né, o Age of Sail ele é bem bonito, mas ele é aquela arte mais clássica, mais escura. Qual pra toda a obra? A originalmente é aqueles tons de bege que eu amo, né? Mas depois, no Age of Sail, já quando lançou, em 2018, ele veio daquela edição bonita, com os inserts que você já comentou. E o Deep Sea, ele vem no amarelo, a cor que eu adoro. Ficou lindo, né? É um jogo que tem a mesma ideia, mas ele tem, como o tema muda, então acaba um pouco tendo diferenças. Mas também não dava para explorar muito isso lá no DOF, né? Então, assim, é olhar, ver, se interessar, eventualmente fazer alguma pergunta e depois conhecer o jogo fora. Esse que é o ponto. E acho que para todos isso, né? Eu queria ter ido na sexta para tentar falar com o pessoal da Grok sobre um jogo que foi anunciado, acho que uma semana antes, a Grok entrando aí no Kickstarter do Nippon, edição de 10 anos. É um dos jogos que eu mais gosto, assim, tenho muitas partidas, tenho minha cópia antiga da What's Your Game aqui, gosto muito, mas tem uma versão saindo do Kickstarter de 10 anos, né, muito bonita, né, com melhor balanceamento, com melhorias, da dupla portuguesa lá, o Paulo Soledad, né, e o Nuno, que fizeram vários jogos lá na What's Your Game, Madeira. O Lacerda fez o primeiro vinho, saiu lá, né, inclusive é um jogo que também pretendo no futuro falar aqui no
no canal. Mas enfim, o Nippon foi anunciado. Claramente, não tá em Kickstarter, você não ia ver nada lá no DOF, mas acho que era uma oportunidade de conversar com o pessoal da Grok, porque é um jogo que dá para trazer aqui pro nosso público, que acho que encaixa bem. A própria Grok, acho que mais maduro, já anunciou há mais tempo, mas que deve, acho que chegar também é a edição de 10 anos do Tricarion, que também é um jogo que nem parece, né, que já faz 10 anos que esse jogo saiu, mas é um jogo que eu gosto bastante, mas também não está anunciado, está mais próximo de sair. O Nippon ainda deve estar um pouco longe. E, de novo, né, fora isso, tem jogos de cartas que você já mencionou, né, Fernando, que também são relançamentos, coisas antigas que saem. Eu acho que é uma oportunidade, sim, para olhar, e eu sinto fácil comparando com feiras de outros lugares, de outros países onde as feiras são mais tradicionais, né, é natural você ter lá um sebinho, né, várias lojas com vários jogos, e nem sempre usados, né? Jogos bem antigos com novos que você consegue comprar, né? Aqueles jogos, você vai lá, o cara tem uma empresa alemã lá que ela representa a GMT. Cara, eles levam quase a coleção toda, jogo lacrado. Você fica com a coceira no bolso absurda, assim. Você fica, leve todo o meu dinheiro. Isso eu acho que também poderia agregar, né? Eu acho que tem aquele aspecto novo, mas essa proposta do podcast aqui de não deixar algumas coisas passar, de resgatar alguns clássicos ou coisas que podem agregar para a pessoa quanto jogador, né? Para ela ter uma visões diferentes e não só o que está atualmente aí aparecendo. Eu acho que isso nas feiras poderia estar mais presente, né? Ter stands ali com jogos mais raros ou até usados, né? Poderiam ser feito esse trabalho que outras feiras aí pelo mundo você vê mais facilmente, né? E vocês aí, os biribeiros, vão ficar loucos com algumas feiras. Você vai que prateleira de 10 metros, assim, com só carteado desde 1900 bolinha até hoje. E o pessoal aproveita esse momento da feira para comprar, conhecer, jogar algo que ele nunca nem ia ouvir falar. É o sonho ter uma opção dessa aqui no Brasil. E assim, conforme o hobby amadurece cada vez mais e mais pessoas vão trazendo essas referências, né? O grupo de vocês aí que a gente brinca dos biribeiros, tem muita gente antiga de hobby, conhece muito, né? E que tem referências mais antigas dos primórdios, né, dos jogos de carta também, é legal trazer e despertar o interesse no pessoal, sem querer substituir as novidades, né, as novidades sempre vão ter espaço. Mas foi isso, acho que a parte de infraestrutura que eu falei teve um pouco a desejar, tirando os corredores, os banheiros, estava tudo legal, e desses relançamentos ficam essas dicas que eu dei, fica de olho no Tricarion, quem já não foi atrás aí com a Grok, o Nippon também, busquem conhecer, vamos ver se a gente traz um episódio, tem o Carson City também, um jogo bom, e o Endeavor, se você ainda quer conhecer o novo da Ludens, fica mais do que a dica de pegar o Age of Sail antigo aí de 2018, que na verdade eu nem sei se ainda tem pra vender, viu? Você falou que não, né? Você tá atrás, né, Fernando? Tem, mas o pessoal tá cobrando um preço bem próximo do original e aí achei... Por isso, né? Achei um pouco demais. Eu também encontrar as pessoas, o Pedro não encontrei, o Fernando encontrei uma vez por lá, chegou uma hora no sábado que eu não encontrava nem as pessoas que foram comigo, mesas mesmo de jogar, eu tinha um outro interesse, mesmo jogos de tabuleiro assim, mais pesados que eu gosto bastante, não tinha muita opção, o 7 me interessava, é um jogo novo, assim, tá fora aqui do nosso escopo, mas só para dar um exemplo, né, de uma mesa que tinha que pegar uma senha para jogar 3 horas depois, eu acabei doando a minha senha para um conhecido. Complicado. Só para fazer um comparativo de como o jogo de tabuleiro, né, mais pesado, ele realmente perdeu espaço pro carteado, nesse DOF especificamente, eu dei o exemplo do Galactic Cruise, em Essen você não chegava perto da mesa de tanta gente em volta, querendo conhecer o jogo quando ele lançou lá, acho que foi a primeira vez que apareceu lá em 2023. E aqui tava lá pela Jerry que trouxe, né? Mas o preço pro brasileiro, assim, normal, não é fácil de comprar, de obter, de ter essa experiência, não é para todo mundo, infelizmente, mas que com certeza é um jogo que me interessaria, que eu queria conhecer. Eu acho que ele ainda vai fazer sucesso, o Galactic, por aqui. Eu vi a produção dele ali, tava bem legal, e a Jelly é outra que tava bem investida nos carteados, né? Sim. Nada mais antigo, mas quer dizer, o Ghost or Nothing é bem legal. É um comparativo que eu faço, é como no caso da Jelly, esse jogo, perto dos carteados, ele era um coadjuvante, né? Em outras feiras era o contrário, assim, o
Galactic era o evento do stand lá, os outros jogos eram em segundo plano, mas aqui realmente ficou marcado pra mim como a Jelly se destacando muito mais ali, os carteados, etc. Não intencionalmente, mas pelo interesse do público mesmo, né? Uhum. A gente fala, né? A gente brinca do lobby, você até brincou aí, mas quem define o que sai ou não é o público, né? Com toda certeza. Então o pessoal tá buscando e é isso, tem essa onda, ela vai ficar aí pra sempre e o pessoal vai atrás. Não, e complementando da Jelly, assim, cara, eu achei que eles estavam com um mix muito legal de jogos, né? Você falou que o carteado tomou a frente, é que assim, tinha o carteado, né? Eles estavam com uma cópia de... Uma não, né? Estavam vendendo Chishu, Castle Builders, que é um jogo sensacional também. Anunciaram diversos carteados durante o evento, né? Então, assim, estavam com jogos muito bons. Eu mesmo peguei o Tokyo Highway, que também tava lá, que é um jogo bem diferente e muito legal. Então, a Jelly aí com um catálogo bem diferenciado. Foi. Você falou da infra, eu achei que tiveram esses problemas aí que você mencionou, mas que eu queria parabenizar uma coisa que eu achei que as palestras foram bem legais, eu acho que precisava ser só um pouco mais divulgado, talvez. Saiu um pouco em cima da hora a programação, quem quer falar, em que horário e tudo mais, mas assisti uma palestra muito legal de um grande amigo meu, que é o Leandro Pires, né? Ele falando ali sobre jogos de Kiss, foi apresentado por ele ali, e o Rodrigo Rego e o editor-chefe da revista Super Interessante, mediado ali pelo Coelho, e acho que foi uma excelente palestra. Aliás, parabéns pro Leandro aí, que lançou no DOF mais uma edição de Top, agora é Top Super Interessante, junto com a revista, né? Leandro aí que tem alguns jogos que estão aqui na minha coleção, jogos que eu gosto muito, como o Tsukiji e o Paper Dungeons, que teoricamente agora já podem até entrar no cast, já estão há mais de 5 anos aí no mercado. De corte já a mínima passou já. Quem sabe ele não passa por aqui um dia para debater esses jogos com a gente. Joguei até coisas do Leandro em fase de teste, muito bom por sinal, parabéns aí pro Leandro, e espero ver mais dele no próximo DOF. As palestras eram assim, é o que você falou, faltou divulgação. Eu passava, olhava o que estava acontecendo lá dentro do Freeze, foi assim, eu entrei meio que olhando, passando pela frente, né? Então faltou um pouco de divulgação. Uma parte boa que eu vou complementar também, um elogio, e que eu acho que vai fazer a ponte aqui também a parte do Pedro, é a parte dos protótipos, dos novos designs. Acho que chamou bastante atenção e eu não sou muito ligado nessa parte, nesse lado, né? Eu nunca vou numa feira muito para ver isso, mas me chamou a atenção o espaço dedicado, né, a protótipos, Impulstart, a área do Catarse, mesmo a parte índia ali. Achei que teve um espaço realmente de peso, vamos dizer assim, para isso. E tem um local de destaque ali, né, em posições estratégicas dentro da feira que ficou em destaque. Isso para mim foi um ponto que chamou a atenção e que foi uma característica também desse DOF. Ah, perfeito. Eu vi bastante dessa área também, de protótipos e Catarse, Kickstarter, mas acho que isso daí é a área do Pedro, né, Pedro? Conta aí pra gente um pouco do que você viu, você na sexta passou ali pela área, tinha aparentemente uma montagem diferente, né? Eu olhei só no sábado, dei uma passada rápida por lá. Inclusive, já acabei até apoiando um projeto, e não vou falar que é um projeto indie, que seria sacanagem, que me venderam ali no DOF, que foi o do Senhor dos Anéis ali, do pessoal do D20, né? Me mostraram uma miniatura ali. Eu sou meio fraco pra Senhor dos Anéis, né? Qualquer coisa que vem escrito Senhor dos Anéis na caixa, eu acabo comprando. E apoiei. Tá no Catarse ali, acabei gastando essa grana, mas tiveram muitas outras coisas. Fala aí um pouco pra gente, Pedro, do que você viu lá. Pois é, eu queria, Fernando, começar falando assim, pelo que você e o Kiss falaram, o que tá parecendo pra mim. O Fernando foi nesse evento, voltou muito mais pobre, que gastou aí com um monte de carteado, comprou esse jogo do Senhor dos Anéis aí, que é uma paulada que tá lá no Catarse, e o Kiss, ele voltou mais rico, porque ele foi pro negócio e ele vendeu o assento dele do set pra alguém poder jogar, entendeu? Pior que eu não comprei nada, Pedro. Falar que eu não voltei com nada, eu comprei uma capivara pra dar pra minha mulher de pelúcia. Alguém estava comigo, pediu a capivara e eu falei, não, olha que legal esse joguinho aqui que eu comprei já. Isso aí. Antes de até entrar e falar ali sobre os aspectos aí que eu percebi em relação ao DOF, eu queria colocar, às vezes, sei lá, né, tem alguém aí ouvindo que ou tá desavisado, que gostaria de saber um pouquinho mais também ali sobre a estrutura do DOF. Acho que houveram coisas muito legais que ocorreram esse ano, como, por exemplo, o pessoal iniciar o DOF com uma certa antecedência, com foco ali num conteúdo para os influencers, né, para os influenciadores, que já teve o seu start ali na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, pela manhã, houve espaço
espaço para falar a respeito de jogos e educação. Então você percebe a coisa formando um pouco um ecossistema que vai realmente trazendo muitas informações sobre várias questões relacionadas ao mercado, e isso vai trazendo uma relevância para o DOF que vai além do encontro de sábado e domingo, que já é algo muito legal, que é algo muito comercial, que rola toda a exposição vinda aí das editoras que estiveram lá presentes e no maior número de negócios, né, que a gente pode encontrar coisas que às vezes são até, não vou dizer inusitadas, né, mas que às vezes não são necessariamente esperadas, né? Então, de repente, você pode, nesse mesmo evento, encontrar, além do lançamento de jogos, empresas que produzem jogos, empresas que têm uma solução digital para ajudar desenvolvedores de jogos e novos desenvolvedores. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que um fortalecimento muito grande do ecossistema e principalmente uma resposta muito forte em relação à questão de como que está o mercado e como que está o funcionamento das coisas para aquele determinado ano. Eu que sou mais heavy gamer, apareço aqui de vez em quando para falar no Arqueojogos porque eu tenho esse saudosismo, quero revisitar jogos antigos ou de repente ter algum grande lançamento que use jogos antigos como influência ou que realmente brilhe um pouco os olhos, né? Esse foi um DOF que houve muitos jogos sendo trazidos, um grande número de lançamentos e realmente muito dominado por jogos menores, jogos mais rápidos, mais diretos, né? Então, assim, não tinha aquele grande volume como, de repente, aconteceu no ano passado. Para usar de referência, eu lembro, assim, de memória e rapidamente, eu lembro do lançamento do Hit, que gerou uma fila, que gerou um fuzuê muito grande de gente querendo comprar. Teve até uma venda antes do DOF, né? Você tinha que comprar para poder comprar no DOF. Exatamente. Foi isso mesmo. Teve o Slade Spire, né, também, que foi lançado pela Grok no ano passado, que era um jogão, assim, grandão, que eu inclusive comprei, também saí mais pobre, né, naquele DOF. Aí joguei, gostei muito do jogo. E aí, assim, vendo essa situação agora, leu o que tinha, né, dessa vez eu consegui ser muito mais contido. A parte engraçada é que eu levei minha esposa e ela acabou gastando mais que eu, né, mas comprou coisas que ela se interessou lá ao longo do evento e acabou gastando mais que eu. Mas eu tava contextualizando sobre essa questão aí de ecossistema. Eu tive a oportunidade de ir na sexta-feira, que era um momento mais direcionado para educação, para os influenciadores, para a galera que tem algum negócio voltado para jogo de tabuleiro, né? Então, tive essa oportunidade de caminhar ali pela feira num momento muito mais tranquilo e que foi uma situação que eu achei algo que eu achei muito legal, justamente pela possibilidade de propiciar mais esse networking, de realmente possibilitar você parar, conversar, né? Acabei não conseguindo dedicar muito tempo, meu tempo na sexta acabou sendo curto e, nossa, eu não consegui ver muita gente e conversar com muita gente que eu gostaria e que eu pensei que eu reveria e teria essa possibilidade de voltar a se falar ali no DOF, né? Foi meio que um pau de enchente, assim, a cada passo eu parava em algum lugar e aí deu 6 horas da tarde, eu não tinha andado nem metade do espaço ali da feira, então não deu, assim, pra fazer muita coisa. E aí no sábado, eu voltei com a minha esposa, né? Então eu não me credenciei na sexta-feira pro sábado, porque eu não tava com ela na sexta, né? Então tive que passar pela fila. E aí é exatamente o que o Kiss falou aí. Eu enfrentei não 3 horas, mas 2 horas de fila, pelo menos. Então foi aquele sentimento, poxa, tô perdendo um tempinho de evento aí, né? Poderia de repente estar lá dentro e aproveitando. Não consegui mesa para jogar absolutamente nada. Eu até entrei desavisado lá no stand da Galápagos e falei, ô pessoal, e aí, tem um Senhor dos Anéis Duel aí pra eu jogar? E aí o pessoal, não, aqui é só Star Wars e Pokémon e não sei o que, era só o CDG. Só o TCG, né? Então ficamos aí no vácuo aí com o jogatina. A gente conseguiu encarar ali uma outra coisinha muito rápida, né? Mas que vale destacar, obviamente, a gente conseguiu jogar um Eu Vi lá na loja da Copag, eu consegui jogar o joguinho do Rei Leão, daquela série de trio de jogos da Disney que é lançamento da Grok. Eu joguei um de dinossauros da Ludo Café, uma empresa que tem a sua luderia em Minas Gerais e que também desenvolve jogos todos com uma proposta voltada para serem jogos para se jogar em luderia, né? Então a ideia é isso mesmo, joguinhos de carta, super simples, super rápidos, dinâmicos de explicar. Então não vai ter muito ar que o jogo hoje, porque a gente tá falando de lançamento
desenvolvimento, então acaba, né, passando por coisas aí mais nessa linha. Mas algo curioso que vocês comentaram aí brevemente, mas é um reforço importante sobre a questão realmente de ter sido dominado por não só os card games, mas por jogos simples. A opção da maioria das editoras de, nas suas mesas, propiciarem experiências de jogo que fossem rápidas para que isso pudesse girar rápido, e aí não tinha muita abertura para grandes títulos. Então quem de repente teria esse interesse ou estava buscando mais isso, provavelmente foi um perfil que entrou no evento, comprou o jogo e foi embora para jogar em casa, porque ali no evento mesmo não havia muito espaço para essa possibilidade. Novamente a gente vê, obviamente, a presença das empresas que estão ali para promover os seus negócios enquanto produção de jogo, né? Então meio que abraçar aquele designer independente, a pessoa que está procurando desenvolver um jogo e que de repente não consegue um meio para, de fato, comercializar esse jogo, né? Então essas empresas, ou pelo menos não uma editora para fazer isso por ela, então ela tem isso como uma possibilidade independente através de várias empresas que já vêm se apresentando, modelos de negócio como o próprio Catarse, a Meeple Starter, aí tem lá a Ludeca, que tem sempre seu stand muito legal, com um monte de itens para a pessoa realmente comprar ali e exercitar o desenvolvimento de jogos, né? Eu queria ressaltar ali alguns lugares que eu passei que, poxa, eu jogo tabuleiro desde 2008, tabuleiro moderno, pelo menos, né? E, assim, sempre dediquei muito tempo a isso, sempre gostei muito. Então, desde esse período, eu estive, às vezes, inserido em algum modelo de negócio que eu quisesse desenvolver relacionado a jogos de tabuleiro. E quando não era esse o caso, eu ainda me reunia para jogar, lia sobre o assunto, procuro me manter num nível aí de informação, hoje não tão grande como no passado, né? Porque eu já não tenho mais tanto interesse nas novidades, pode-se assim dizer, mas eu cruzei algumas coisas muito interessantes ao longo da feira e eu queria fazer quase que o jabá mesmo, assim, sabe? Pela coragem mesmo da galera, pela iniciativa. Muitas vezes eu mesmo já pensei, poxa, quero desenvolver um jogo assim, assim, assado, mas pensar se isso vai ter chance de ser publicado ou não. Cara, tem gente que já meteu a cara, que já fez o negócio, que já desenvolveu um produto, que desenvolveu produtos no entorno daquele produto. Então, são pessoas aí que têm um talento que vai também um pouco além aí do design de jogos, né? Mas eu falo aí principalmente da Verônica Sai, né, que eu visitei o stand dela, então ela tem livros infantis, ela tinha lá um jogo da Lobo Império de Ovelha, um joguinho que ela estava lançando ali na feira e que tinha livro, que tinha sacolinha, que tinha uma série de coisas. Ovelha Império de Lobo, né? É isso o nome? É isso. Eu troquei. Então ela lançou esse joguinho aí e ela tem também tinha outros, né, jogos, tipo Sanduíche, tinha um ali mais voltado realmente pro folclore brasileiro. Esses carteados gastronômicos eu acho hilário, né? Tem o Fernando falou do pipoca, do salsicha, tem o sanduíche, tem o carteado também é gastronomia. O Dolph das comidas. Exato, o cara vai fazer um piquenique só levando o joguinho assim de carta, né, com o nome de comida. E ela ilustra os jogos, então é muito legal o trabalho dela por envolver outras etapas além do próprio game design. Acho que foi isso que me chamou a atenção. Ela produz tudo, Pedro, ela faz toda a produção, o design, ela é totalmente independente. Ali totalmente independente, mas ela imprime com, puxa, agora eu não me lembro mas é uma das empresas aqui brasileiras mesmo que fazem a parte de impressão da parte gráfica, né? Entendi. Mas ela ilustra e ela desenvolve o jogo. Então, assim, tudo realmente ali vem dela, né? Escreveu o manual e tal, tudo isso que a gente entende como processo ali de produção do jogo. Achei bem corajoso e é muito bonito, assim, tem um traço muito pessoal, então bem bacana mesmo ali o trabalho que a Verônica colocou ali, né? E para as editoras, de modo geral, eu achei que houveram muitos lançamentos nacionais. Foi algo bem motivador, foi legal ver que vários designers nacionais foram contemplados com lançamentos durante o DOF, com jogos deles em locais de destaque, nas mesas. Então isso tudo foi muito legal. A Grok fez muito isso, né? Tinha o Pitaco, tinha o Malecuia, tinha aí os jogos aí que vocês comentaram ali, né? Do Leandro, do Rodrigo Rego. Então teve realmente ali bastante coisa interessante por quase todos os stands. Eu tive a possibilidade de jogar um jogo que eu já deixo meio na atenção de quem gosta daqueles jogos grandes, com miniatura, com um apelo muito bonito em termos de produção, né? Que é o Battleford Berserker.
do Eurico. Uhum. Eu joguei esse jogo na CovilleCon e ele tava também novamente lá expondo, né? Ali muito próximo ao stand da... Poxa vida, esqueci o nome agora da editora, galera. Calamity? Da Calamity, isso, exatamente. Ele tava ali do ladinho com o jogo dele novamente, que é um jogo sobre deuses nórdicos, que você faz todas as suas ações numa movimentação de rondel. Então ele tem uma pegada de Dungeon Crawler com miniaturas, movimentação e tal, mas tudo você faz nessa dinâmica aí de movimentação por rondel, que é bem legal. A gente teve o espaço indie, que é algo tradicional já na feira, né? E que eu queria destacar o pessoal ali da Educa Meeple, né? Que eu parei por ali de novo, tinha parado já no ano passado, comprei as novidades que eles tinham no ano passado. Esse ano fui lá de novo, comprei alguns jogos. Agora eles estão com uma parceria ali com o designer que é o André Negrão, foi o designer bom do videogame, que é um jogo nacional que eu gosto bastante, e ele tá agora desenvolvendo também títulos para Educa Meeple. Então tem coisa bem legal, principalmente para quem curte essa área e utiliza os jogos de tabuleiro como uma ferramenta mesmo de metodologia ativa para trabalhar aí dentro de sala de aula. Então foi muito bacana. Eu comprei um jogo lá que é um jogo de memória de biomas, né? Eu comprei o Malicuia do Renato e do Jordi, que estava sendo lançado lá pela Grok, e para não perder o aspecto árqueo da coisa, eu aproveitei que estava sendo vendido paperback também, que ele foi lançado aqui no Brasil pela Craftando Jogos, isso já faz algum tempo. Eu não consegui encontrar esse jogo facilmente, não tinha em loja, não tem muito em loja, é muito complicado, né? É um jogo do Team Forward. Não sei se vocês conhecem aí, mas já deixo a recomendação, que ele é um Dominion de formar palavras. Você basicamente forma palavras com o objetivo de você escrever o livro, que é a pontuação, que seria o similar ao Ducado ou a província lá no Dominion, né? E esse é um jogo ali de 2014, que o pessoal tava vendendo por absurdos R$75, eu acho que era isso que tava lá na feira, e eu lembro de ter bastante dificuldade aí para encontrar ele num preço que fosse um pouco mais competitivo. E por fim, né, queria reforçar o aspecto aí do evento com relação a essa parte mesmo de protótipos, tanto como falei aqui do Battleforge, que já é um jogo maior, que tem ali o seu espaço garantido, mas também o espaço que é disponibilizado pelo evento, que o Kish estava comentando no final da fala dele. A gente teve na sexta-feira um espaço do Catarse, onde jogos que bateram na trave, assim, para entrar na área de protótipos da feira, eles tiveram a oportunidade de ter um espaço para fazer um pitch durante a sexta-feira exclusivamente. Então eu fui ali naquele espaço, conheci os jogos do pessoal, né? Mas eles não tiveram a oportunidade de estar no sábado e domingo, porque eles não, pela curadoria que seleciona os jogos que estariam sendo apresentados no DOF, eles acabaram não sendo selecionados, mas chegaram perto. Por terem chegado perto, tiveram a oportunidade na sexta, que é uma boa oportunidade, porque ele apresenta para a editora, para alguém que tem algum negócio na área de jogos, para os influencers, né? Então, deve ter sido bacana ali a experiência para esse pessoal, e foi bacana para a gente também, para quem estava ali visitando, que pôde passar e conhecer o que o pessoal estava desenvolvendo, mas que não chegou a estar disponível no espaço de protótipos nos dias convencionais ali e mais agitados, que seriam os de sábado e domingo. Até o espaço de protótipo estava difícil de jogar. Eu passei umas 2 vezes lá, tava toda hora cheio, com gente em volta esperando para jogar. Eu falei assim, poxa, nem no protótipo eu vou conseguir jogar esse ano. Tive que desistir. Não, realmente tava difícil as mesas. Chegou nesse ponto, né? Exatamente, tava tudo difícil aí. Eu fui jogar o que eu comprei no chão mesmo, sentei no chão ali num canto e fui jogar o que eu tinha comprado. Era o jeito, né, Fernando? Não teve outra alternativa. Mas eu queria, acho que até em nome aí da Arqueojogos, né, deixar aí os parabéns pra galera da organização do evento, a Fernanda. É nítido, né, que o pessoal teve toda essa preocupação que eu tentei externar aqui também, falando sobre a questão do ecossistema, né, dessa melhoria que a gente pode ver com o desenvolvimento mesmo do mercado de jogos de tabuleiro. É uma experiência bacana, independente de todas as dificuldades ali que, por exemplo, eu queria muito ter jogado e não consegui. Ainda assim, foi bom porque a gente tem essa oportunidade de rever pessoas, de saber um pouco sobre o paradeiro, para onde o mercado está indo, o que está acontecendo. Então, é o que reforça, né, a importância, a relevância do evento e o quanto ele vem promovendo um espaço realmente plural dentro desse nosso nicho, que tem tanta coisa. Eu achei que tinham espaços muito legais pra galera do RPG. A gente comprou um RPG de cordel que tinha no evento, então há espaço para muitas dessas iniciativas relacionadas a jogos analógicos, né? Uma área muito legal que a Nerd Bruto tinha desenvolvido com umas mesas, uns jogos
jogos de madeira, que você tinha que conduzir a bolinha, tinham muitas variações de jogos utilizando o material do Nerd Bruto. Poxa, muita coisa legal para ver ali pelo evento e, claro, né, parabéns aí mesmo pra galera que se envolveu e desenvolveu todo esse cronograma aí para contemplar tantas coisas que estão diretamente relacionadas ao hobby. Então foi bem legal aí mais uma vez poder estar no DOF. Uma pena que realmente, galera, ó, eu fiquei andando, circulando, ninguém é nem aqui da galera do próprio Arqueojogos, que a gente tem o grupo, né? A gente fala, onde é que vocês estão aí? Vamos jogar alguma coisa no chão. Mas não é nem isso a hora lá eu acabei falando. Não, foi tão puxado que na realidade, assim, eu nem cruzei com o Pedro e eu vi o Kiss uma vez. Demos um oi ali e ficamos 5 minutos. Porque falou por causa do celular, né? Eu tô aqui, onde você tá? Mas sabe, na pressa já, indo pro outro lugar, mas foi só realmente cruzar mesmo, não foi, não deu muito tempo, não. Pois é, foi isso aí. Mas, poxa, foi aí mais uma boa experiência de DOF aí, que fica então registrado, né? Acho que a gente trouxe bastante informação aí sobre como foi o evento aí nesse ano de 2025, agora esperar aí 2026 para ver o que muda e o que vem de novo e diferente aí pro próximo DOF. Com toda certeza, eu pessoalmente já tô bem animado pra edição de 26, né? Acho que cumpre ressaltar aí pra quem acompanha a gente, né? O Arqueojogos participou aí esse ano da premiação de podcasts. E queria agradecer a todo mundo que ouviu, né, que ouve nossos episódios aí com afinco, que votou na gente. A gente só conseguiu participar esse ano ali no DOF por conta de vocês. A gente espera continuar trazendo aí um conteúdo de qualidade, todos os episódios, todo o engajamento aqui que a gente vê. A gente gosta pra caramba de trazer esses episódios pra vocês. Queremos estar lá de novo, né, a gente tá sempre querendo crescer, crescemos de um ano pro outro. Vamos lá, vamos bola pra frente e vamos procurar o DOF de 26, né. E cada ano que passa, o que a gente falou, né, cada ano que passa mais jogos vão entrando na nossa linha de corte, né? Então, interessante, conforme o tempo vai passando, jogos que hoje podem ser novidades, né? Daqui 6 anos pode ser que o Arqueojogos estando de pé aí, né? Ele vai ser falado daqui 6 anos. Mas a proposta, acho que é justamente essa. Em meio a tanta novidade, o crescimento, a gente trazer a memória e a lembrança dos jogos que construíram essa história, que fizeram parte pra gente chegar onde chegou, né? Todo designer novo, né? Falamos agora da área de protótipo, todo designer novo, ele teve inspiração num designer atual ou mais antigo. Poucas pessoas inventam alguma coisa do zero. A gente sempre tem uma inspiração ou algo que nos motiva a fazer aquilo. Eu tenho certeza que todo mundo que está fazendo o jogo, que começou agora, teve uma inspiração e eu acho que podemos sim agregar, né? Poderíamos ser mais um canal cobrindo o DOF das novidades. Tem muitos fazendo um trabalho muito melhor que nós aí. Com toda certeza. Mas não, a gente tem essa proposta de não deixar morrer essas referências e convidar principalmente os novos jogadores a conhecer coisas que ele vai perder se ele ficar apenas no mundo das novidades, né? E foi legal, assim. Vamos esperar o ano que vem e até lá, né? Até o próximo DOF, espero que muitos episódios ainda do Arqueojogos cumpra com essa tarefa e contribua pro hobby. Com toda certeza. Bom, essa foi a cobertura do Arqueojogos aí pro Diversão Offline 2025. Queria um último abraço aqui pra organização do evento, que forneceu as credenciais pra gente poder comparecer no evento e esperamos poder continuar cobrindo o evento, né? Ano após ano, a gente já ia com tanto afinco, com tanto amor, agora com esse conteúdo que a gente traz, a gente consegue agregar tanto pros ouvintes quanto lá pro próprio evento, né? Então, era isso, pessoal. Não esqueça de interagir com a gente e seguir a gente nas redes. E um abraço. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Obrigado a todos.